created using Powtoon. Olá pessoal do canal Jovem Cristão TV. Hoje eu vou ler aqui, uma matéria que saiu, como vocês sabem, a evasão que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, ali em Washington. E vai ser um vídeo bem extenso, porque eu vou fazer um resumo do que aconteceu e uma cronologia. Então, vamos lá. Eu vou deixar o link para vocês acessarem. Veja a cronologia da invasão do Congresso dos Estados Unidos por apoiadores de Trump. O grupo entrou no Capitólio nesta quarta-feira, no caso ontem, 6 de janeiro de 2020, durante recontagem oficial dos votos do colégio eleitoral para impedir confirmação da vitória de Joe Biden. Em discurso pouco antes da invasão, o presidente insistiu que não aceitaria a derrota e incitou apoiadores a marchar até o Congresso. Um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu nesta quarta-feira o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, durante a contagem oficial dos votos do colégio eleitoral definidos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de novembro. Os invasores queriam impedir a confirmação da vitória de Joe Biden. Momentos antes da sessão do Congresso, Trump disse à multidão de apoiadores em Washington que não aceitaria a derrota nas eleições presidenciais de novembro. Ele incitou as pessoas a caminharem em direção ao Capitólio, dizendo que iria acompanhá-las. No entanto, não foi visto na marcha. E o que aconteceu? Repercussão, chefes de estados e autoridades comentam, e violência. Mulher morre após ser atingida por tiro dentro do Capitólio. Parlamentares e jornalistas que estavam no Congresso relataram tiros dentro do prédio. Segundo a polícia de Washington, 4 pessoas morreram durante a invasão. Então, depois que saiu a notícia que a mulher morreu, foi certificado que morreu, na verdade, foram 4 pessoas, não uma só. A sessão para certificar a vitória de Biden foi retomada na noite desta quarta. Então, como foi essa cronologia? Democratas começam o dia com o controle do Congresso. Trump faz discurso e insiste que não aceitará a derrota e incita a marcha até o Capitólio. Lembrando que ele fez esse discurso no Twitter, Inclusive o Twitter baniu ele, Vale ressaltar isso, baniu Trump até que Biden tome realmente a posse dia 20 desse mês de janeiro. O vice-presidente Mike Pence rejeita mudar o resultado. Apoiadores de Trump invadem o Congresso. Biden pede que Trump ordene a retirada dos apoiadores. Trump pede que invasores saiam do Congresso. Sessão para certificar a vitória de Biden é retomada na noite de quarta-feira, aproximadamente, pessoal, às 10 horas no horário de Brasília. Congresso dos Estados Unidos ratifica a vitória de Biden, então ele certifica que, de fato, Joe Biden ganhou. Após a sessão, Trump fala em transição ordeira, Então, é bem complexo. Então vamos lá, vamos resumir novamente para que você possa entender. Democratas começam o dia com o controle do Congresso, Em votação realizada nesta terça-feira, quando foi terça-feira, os democratas conquistaram as 2 vagas do Senado em disputa na Geórgia e garantiram ao presidente eleito nos Estados Unidos, Joe Biden, o controle do Congresso. A vitória de Raphael Warnock, o primeiro senador negro eleito pelos Estados Unidos, o Jon Ossoff, foi confirmada nesta quarta. A conquista dos democratas abre caminho para Biden aprovar leis e projetos sem a resistência do Partido Republicano, que agora deixa de ter maioria no Senado. Os democratas mantiveram sua maioria na Câmara dos Representantes e passa a ter o controle das 2 casas. Então isso é muito importante e é por isso que isso vai incentivar Trump a fazer esse discurso que eu vou dizer agora. Segundo, Trump faz discurso e insiste que não aceitará a derrota e incita a marchar até o Capitólio.
Momentos antes da sessão no Congresso que ia certificar a vitória de Joe Biden, disse uma multidão em Washington que não aceitaria a derrota. Ele disse: "Eu estarei com vocês. Vamos andar até o Capitólio e felicitar os nossos bravos senadores e congressistas", disse o discurso de Ellipse Park, perto da Casa Branca. Ele, porém, não foi visto na marcha. "Nós vamos para o roubo das eleições", insistiu. Trump também voltou a pressionar o vice-presidente Mike Pence, que presidiria a sessão no Congresso, para que não certificasse a vitória de Biden. "Essa ação não encontra fundamento constitucional. Espero que Mike faça a coisa certa. Se ele fizer, venceremos a eleição", declarou Trump. Pence rejeita mudar o resultado, então ele foi até aplaudido. Já durante a sessão no Congresso, Pence é também o líder na maioria republicana no Senado. Mike Cornell rejeitaram mudar o resultado das eleições presidenciais. Parlamentares podem contestar o resultado dos estados e levar a rejeição dos votos ao plenário, mas a tentativa da reversão do resultado era bastante improvável porque os democratas são majoritários na Câmara. E a tentativa de mudar o resultado das eleições encontrou resistência até entre senadores e deputados republicanos. Em comunicado, Pence afirmou que não tem poder para mudar o resultado e admitiu que não representa quem nós somos. Ele pediu a Trump que fosse à TV e ordenasse que os invasores saíssem do Capitólio. A esta hora, nessa democracia está sob um ataque sem precedentes, diferente de tudo que vimos nos tempos modernos. Um ataque à cidadela da liberdade, o próprio Capitólio, um ataque aos representantes do povo e à polícia do Capitólio que jurou protegê-los, e os funcionários públicos que trabalham no coração da nossa república, afirmou Biden. Trump pede que invasores saiam do Congresso. Horas depois de seus apoiadores terem invadido a sede do Congresso, Trump pediu que os extremistas deixassem o local, mas voltou a dizer que a eleição foi roubada e fraudulenta, mesmo sem apresentar provas. "Vocês precisam ir para casa", declarou um vídeo divulgando em redes sociais. O discurso foi publicado no Facebook e no YouTube, que decidiram depois tirá-lo do ar porque violava as suas regras. Mais tarde, o Twitter anunciou que a conta de Donald Trump na rede social seria bloqueada por 12 horas. O prazo começaria a ocorrer assim que fosse deletado 3 posts suspensos pela rede social nesta quarta. As publicações já não podiam ser vistas pelos usuários, mas precisavam ser removidas pelo dono do perfil. Sessão para certificar a vitória de Biden é retomada na noite de quarta. No caso, como eu falei no começo do vídeo, às 22 horas no horário de Brasília. Após a invasão à sessão do Congresso americano para certificar a vitória do democrata Joe Biden no colégio eleitoral, foi retomada na noite dessa quarta. "Para aqueles que causaram estragos em nosso Capitólio hoje, vocês não ganharam", disse o vice-presidente Mike Pence durante seu discurso na abertura. "A violência nunca vence. A liberdade vence ao nós reunimos novamente nessa Câmara. O mundo testemunhará novamente a resiliência e a força da nossa democracia, e esta ainda é a casa do povo. Vamos voltar ao trabalho." O republicano Mike McConnell, líder da maioria do Senado e um dos principais escudeiros do governo Trump no Congresso, afirmou que o Senado dos Estados Unidos não se intimidará. "Não seremos mantidos fora desta Câmara por bandidos, turbas ou ameaças", disse. Congresso dos Estados Unidos ratifica a vitória de Biden. O Congresso americano confirma que nesta madrugada desta quinta-feira a vitória de Biden nas eleições é o presidente eleito tomará posse em 20 de janeiro. Pence ratificou a contagem dos votos no colégio eleitoral e encerrou a sessão às 5 horas e 44 minutos da manhã, horário de Brasília.
O anúncio dos estados da votação pelo presidente no Senado será considerado uma declaração suficiente para as pessoas eleitas presidentes e vice-presidentes dos Estados Unidos para o mandato que começa no dia 20 de janeiro de 2021 e será escrito junto à lista de votos nos jornais do Senado e da Câmara dos Representantes, afirmou Pence após a contagem dos votos do colégio eleitoral. Após a sessão, Trump fala em transição ordeira. Após o Congresso americano ratificar a vitória de Biden, Trump que haverá uma transição ordeira em 20 de janeiro. Embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo de nossa luta para tornar a América grande de novo, afirmou Trump ao reconhecer a derrota para Biden. Mesmo que eu discorde totalmente dos resultados da eleição e os fatos me confirmem, haverá uma transição ordenada em 20 de janeiro, afirmou o presidente dos Estados Unidos. Então, com isso, eu encerro esse longo vídeo, tá bom? E deixa o seu like, compartilha, porque é um trabalho fazer um vídeo desse, bem longo, esse podcast, e até os próximos vídeos.